Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de compartilhar conteúdo, conhecimento aqui com vocês. E o tema de hoje é sobre suor e performance. Você é daqueles que acha que maior suor é igual a maior queima de gordura? Então vamos entender se essa relação realmente é verdadeira. Vamos lá? Bom, primeiro passo é a gente entender o que é o suor, tá certo? Então, vamos entender como é que funciona a nossa máquina frente ao exercício. A gente tá lá, começa a fazer atividade, começa a colocar uma sobrecarga, né? E aí o que acontece? O fluxo do sangue, ele acaba saindo de uns órgãos e vai para os nossos músculos. Por exemplo, diminui o fluxo de sangue para o fígado, para os rins, para o intestino, para a gente colocar mais pro músculo, que é aquilo que a gente está ativando, usando no momento, tá bom? Se chega mais sangue, começa a aumentar a temperatura. E aí o nosso cérebro fica ali, só de tocaia. Epa! Que negócio é isso que está acontecendo? Aquele cara está começando a gastar muita energia, aquela temperatura do corpo está aumentando demais. Então o que é que ele faz? Libera alguns hormônios chamados adrenalina e catecolamina, que vão lá nas nossas glândulas sudoríparas que produzem o suor e começa a produzir água, produzir o líquido que vai controlar a nossa temperatura, porque senão a nossa máquina ela ia entrar em superaquecimento. Pensa ali no motor de um carro, você está usando, você está rodando o seu carro. Se você abrir o capô e botar a mão, vai queimar, porque está quente. Essa é a mesma lógica da nossa máquina, do nosso corpo. Quanto mais você vai usando, maior a temperatura, e o suor ele vem unicamente, pessoal, para controlar a temperatura. O que, se a gente olhar do ponto de vista de fisiologia, suor é igual a menor performance, na verdade, porque você está desidratando, você está perdendo eletrólito que poderia estar sendo usado para a sua contração muscular. Só que é uma coisa de causa e consequência. Se aumenta a temperatura, você vai suar mais. Então, mito derrubado, tá certo? O maior volume de suor não tem nenhuma relação com maior queima de gordura. A queima de gordura, ela vai vir de todo aquele contexto dos vídeos que já estão aqui no canal, sobre gasto calórico diário, sobre taxa metabólica basal, sobre você manter o maior volume de massa muscular. Então, para você que ainda não viu, se liga aqui, vai procurando que tá tudo bem descrito, tudo bem explicadinho para vocês, tá? Então, mito derrubado. Tá bom, Danilo, mas o que é que eu posso fazer para melhorar a minha performance? Porque eu já percebi que eu suo demais, cara. O que é que eu posso fazer? Vamos lá, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que está indo treinar, mostrar ao nosso corpo que a gente está treinando e mostrar ao nosso corpo que a gente terminou de treinar. Como é que a gente faz isso? Aumentando a ingesta de água. Por quê? Quando você perde pelo menos 2% do seu peso corporal, a gente reduz performance, porque o nosso cérebro, novamente, ele vai ficar olhando. O que aquele cara está fazendo que está gastando energia? Ele está simplesmente desviando o sangue de órgãos que são funcionais para um negócio que eu não entendo nem o porquê que ele está fazendo. Então, o que o nosso cérebro faz? Inibe a contração muscular. Por isso que quando você vai repetindo, fica cada vez mais difícil fazer a próxima repetição. Porque o nosso cérebro, ele interpreta basicamente como um gasto de energia fútil, sem nenhuma funcionalidade, tá? E aí, como é que a gente faz um controle para reverter esse processo? Aumentando a ingesta de água, fornecendo mais água para nossa obra. Vocês estão ligados lá? Água, tijolo e cimento, que é que a gente precisa, né? Água, o tijolo é a proteína e o cimento é o nosso carboidrato. Você pega água no cimento, faz a liga, junta o tijolo com o tijolo e constrói sua massa muscular, constrói a sua parede, constrói o muro da sua casa. E aí existem alguns números que a gente pode deixar mais palpável para vocês pegarem esse ensinamento, tá certo? Independente da modalidade, nas 2 horas antes de você iniciar o exercício, aumente a ingesta de água, pelo menos entre 500 e 600 ml. Durante a sessão, e aí aqui a gente vai ter algumas peculiaridades em relação às modalidades, tá certo? Se você tem uma modalidade de maior intensidade por menor tempo,
a sua demanda de água vai ser menor. Mas se você tem uma modalidade de moderada intensidade por um maior volume de tempo, essa demanda aqui de água a gente pode corrigir. Por exemplo, uma maratona, um triatlo, que aí a gente coloca, né, sessões com mais de 1 hora de duração. Peguem esse número, a gente divide entre menos de uma e mais de uma. Se você ultrapassa de 1 hora, essa demanda por água ela vai ficar maior. Então a gente coloca mais ou menos de 200 a 250 ml, a depender da sua capacidade de absorção, a cada 20 minutos da sua sessão. E o pós-treino, tá certo? Quando você termina de treinar, para você mostrar para o seu corpo que você acabou de fazer aquela sobrecarga, aquela contração que seu cérebro não entendia nenhum motivo de você estar fazendo aquilo. E aí você se pesa antes e se pesa depois. A diferença a gente associa basicamente como perda de líquido. Então você pega esse número e multiplica por 1,5. Danilo, não entendi nada do que você falou. Vamos nessa. Você pesa 80 quilos, tá? Antes da sessão, ali que você ia fazer seus 15 quilômetros. No final, você estava com 78. Então, você perdeu 2 quilos. A gente associa mais ou menos que você perdeu basicamente 2 litros de água. Então, você pega esses 2 e multiplica por 1,5, que dá um total de 3. Então, galera, é beber água de verdade mesmo. Lembram daquela ideia de beber 2 litros de água por dia? Isso é muito pouco frente a uma pessoa que é fisicamente ativa e que tem uma demanda maior por performance, tá certo? Então, vamos resumir o vídeo. Suor não tem relação com queima de gordura e mostre para o seu corpo que você está indo treinar, ingerindo água. Mostre para o seu corpo que você está treinando, ingerindo água. E mostre ao seu corpo que você terminou de treinar, ingerindo água. Beleza? Para você que curtiu o vídeo, não quer ficar por fora de nenhum assunto, lembra lá, dá o like, comenta, se inscreve aqui, clica no sininho para se inscrever no canal e compartilha aí com seus amigos, familiares, o pessoal do trabalho, qualquer pessoa que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo. Beleza? Vamos pro próximo.